E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. A pauta progressista hoje no mundo chegou num ponto que tá basicamente quase que morta, sabe? Isso me deixa tão feliz, cara. Quanto menos wokeismo no jogo, estragando os meus jogos, melhor, cara. Tô muito feliz com isso. No vídeo hoje eu quero simplesmente comentar do colapso completo da BioWare, principalmente os ativistas que estão trabalhando na empresa e até dos, sei lá, 15, 20 pessoas que apoiam realmente esse estúdio, e essas Ai, ai. ideologias, dizendo que agora, com a compra da EA, basicamente eles vão jogar um apocalipse inteiro contra a EA e contra as pessoas ali que não querem realmente comprar e até aprovar essas ideologias. E é Eu espero que esse povo todinho seja demitido. Ah, você é woke? Fora! Fora! Ninguém vai estragar o jogo mais aqui, não. uma parada engraçada, porque esse que vai ser o ponto central aqui. Eles não têm força suficiente pra poder manter esse apocalipse que eles querem dizer, para realmente ter uma diferença que seja significativa para um que eles querem atingir o objetivo deles. Porque pra contextualizar um pouco também, versão resumida é que a EA foi comprada pelos sauditas, e os sauditas ali são basicamente anti-LGBT, não tem nem outra forma de falar, isso aqui é a realidade, e a BioWare, que se tornou um estúdio ativista ali, tá agora cagando de medo de serem completamente obliterados. E agora vamos com as notícias que estão realmente mostrando que as pessoas da BioWare, até quem apoia eles, tá completamente em pânico, como a gente pode ver aqui no The Gamer. O ex-diretor de Dragon Age diz que os novos donos da EA não irão censurar a mensagem progressista da BioWare, a menos que queiram uma retaliação apocalíptica. Opa! Vocês acham que tem alguma fala nisso? Meu amigo, quem manda nessa porra aí é quem comprou, é o dono. Não é vocês, não. Com certeza, mano, vai acontecer isso aqui, velho. Essa declaração vem do Mark Darra, esse maluco bonitão na tela aí pra vocês, em que trabalhou no Dragon Age desde o primeiro jogo, só que dá pra ver que Dragon Age mudou bastante desde os dias das suas histórias principais ali, que eram mais interessantes. O Mark Darra também tem seu próprio canal no YouTube, onde ele falou tudo sobre isso aqui, em que ele acredita que a indústria de jogos realmente irá proteger a BioWare, cara, e vai enviar uma Vai proteger essas merda aí. Sei. retaliação massiva pra EA se eles tentarem silenciar os temas progressistas da BioWare, mano. Não, isso não é mentira, não é exagero, que, eu acho ainda assim bizarro, porque ele não consegue ter um nível de raciocínio, tipo, lógico ali em volta. Que, cara, são estúdios, eles buscam dinheiro acima de tudo, senão eles não se mantêm de pé, tipo, é o princípio central deles. E quando eles veem que certos temas estão basicamente empurrando os jogos e também os próprios estúdios ali pro colapso financeiro, eles não vão apoiar nem defender isso aqui, não tem nem porquê. Na verdade, o que é mais engraçado disso aqui, se realmente tivesse um público forte o suficiente que fosse pra frente e comprasse esses jogos, no final das contas, cara, não veria essa situação aqui de, tipo, ter que literalmente fazer vídeos pra buscar uma ajuda de pessoas ali, pra tentar proteger essas mensagens da BioWare. Se fossem realmente mensagens positivas, que dessem algum sentido, elas seriam naturalmente protegidas, sabe? Então é muito bizarro isso aqui. Ele acabou falando isso aqui, ó. É umas mensagens tão boas que você tem que obrigar as pessoas a tolerar. Que ótima mensagem, viu? Se isso é um movimento de relações públicas para o governo saudita, tanto quanto é financeiro, para os estúdios que não têm muito histórico, o que você pode fazer é simplesmente entrar e colocar seu dedo e balançar e empurrar a mensagem deles na direção que você quer, ou no mínimo afastá-los de mensagens que não te fazem ficar mal. Mas para os estúdios que têm mais histórico, especialmente um histórico que talvez não se alinhe com suas visões políticas, de novo a BioWare, você vai olhar para esse estúdio e se perguntar como você os encaixa em sua nova estrutura. É difícil imaginar que você faça a BioWare mudar ali de ter uma mensagem muito progressista para ter o oposto, porque é o que o governo quer impor ali. É difícil imaginar. Era o que o governo queria impor. O Trump, ele não é woke não, meu amigo. Pode ter certeza. Se a BioWare precisar de um empurrãozinho para deixar de ser woke, pode deixar que o presidente ajuda. Que a percepção pública de um jogo que saia da BioWare, mesmo que você faça isso, não seja apocalipticamente ruim. Então, como eu disse, mano, simplesmente é bizarro, não faz sentido isso aqui. E ainda que ele acredita, tipo assim, com muita força, que os sauditas vão censurar as mensagens progressistas da BioWare, e isso, de uma certa forma mágica, vai levar a uma retaliação apocalíptica e os jogos ruins do futuro ali. Só que eu acho que o Daha, na final das contas, é só um homem que tá derrotado pelas ideologias que ele tem. Afinal das contas, também outra parada que é bem importante, a gente já até discutiu em outros vídeos, por mais que sim, os sauditas têm essa parte ideológica muito forte neles ali, os caras querem dinheiro acima de tudo também. Se isso tivesse muito forte aqui no ocidente, por exemplo, faturasse milhões e bilhões de dólares, eu não acho que eles iriam simplesmente cortar isso de uma vez, só que eles vão. É. Se fosse pelo menos um negócio lucrativo, eu acho que eles iam deixar. Já que não é no país de origem, pelo menos, né? Mas é um negócio que só dá prejuízo. Ou seja, eles têm um motivo financeiro para cortar essas merda tudo e tem um motivo ideológico. Então por que eles não fariam isso? Eu sinto muito o diretorzinho aí, woke, mas tu vai cair fora, cara.
analisar as coisas, vão ver o que tá dando certo e tá dando errado. E magicamente, cara, vocês não vão acreditar, mas tudo que tá dando errado é extremamente progressista ou tem ideologias muito de esquerda, por exemplo. Magicamente. E assim, até pondo um pouco de contexto, o Mike Darra aqui trabalhou no Dragon Age Origins. Naquela época tava muito claro, pelo menos pra mim, que o Dragon Age nunca foi feito pra ser esse sonho febril ali, essa parte ideológica muito esquerdista. Era, afinal das contas, um RPG muito foda, focado em Dark Fantasy, principalmente. Era quase uma resposta a BioWare de ter feito jogos como Baldur's Gate no passado, mas não ter sido a dona da IP, então decidiu fazer seu próprio universo ali, estilo Baldur's Gate. Sem ter... Sim, eu concordo. Eu concordo. Mano, só de ver a introdução do primeiro Dragon Age, cara, já dava pra ver que era um negócio pesadão, cara. Era um negócio, uma fantasia sombria, cara. Era maravilhoso, cara. Puta que pariu, era um negócio incrível. Aí cagaram tudo com o wokeismo. Tem que pagar, por exemplo, os royalties ali. A mesma coisa com Mass Effect também, quando se tratava ali do Knights of the Old Republic. Mas enfim, quando o Dragon Age acabou surgindo, foi uma parada muito foda. O Origins, pra mim, é facilmente um dos melhores RPGs já criados até hoje também. Concordo, concordo. E mesmo naquela época, ele tinha algumas opções de romance entre pessoas do mesmo sexo, como os Evran e a Liliana, por exemplo, para ambos os guardiões ali do sexo masculino ou feminino. Mas você comparar a representação que existia do Origins com o Regurgito, que foi o Dragon Age Devil Guard, é a mesma coisa que comparar um jumento com um Dodge Charger, sabe? Essa aqui é uma questão super engraçada, mano. Ninguém, no final das contas, tinha problema ali, mesmo sua maior parte, com os jogos da BioWare terem alguns temas LGBT, porque a questão principal é, eles nunca eram jogados na sua cara, sempre foram uma questão opcional, por exemplo. E não só isso, eles pareciam muito mais naturais e se encaixavam também com os próprios personagens que existiam ali e com o universo também. Mas o Devil Guard, ele surgiu com um arco-íris regurgitado, como eu disse antes, o que distou muito mais ainda do mundo Dark Fantasy. De novo, você colocar um arco-íris em um mundo de fantasia sombria não combina, mano. E com certeza alguns jornalistas vão ficar ali chateados, como por exemplo, as opções de cicatriz e cirurgia vão ser removidas no futuro jogos da BioWare, como o próximo Dragon Age ou até o próximo Mass Effect ali. Só que eu não sei... Cicatriz de cirurgia num mundo que você pode modificar o corpo via magia. Faz todo sentido. Oh, num mundo que não existem cirurgias. Oh, claro, claro. Sincero também, o Devil Guard provou exatamente porque que a BioWare perdeu o plot, porque essa franquia, como qualquer coisa ali que a BioWare já fez, era originalmente feita para a maioria dos jogadores, pelo menos, ou uma grande parcela de pessoas, principalmente querem, de novo, apreciar um RPG e uma fantasia sombria também, e trocaram isso para simplesmente agora focar um público muito menor que no final das contas também não consegue apoiar de verdade o estúdio, principalmente, cara, porque as pessoas que fundaram a BioWare já saíram desse estúdio há muito tempo atrás, antes mesmo do Devil Guard ser aprovado, por exemplo, até o diretor original do Origin saiu para fazer seu próprio estúdio ali, muito antes do Devil Guard também acontecer, e dá pra notar, porque o resultado final foi simplesmente catastrófico. Como eu disse antes, o Mike Darra ali parece completamente derrotado. Me passa uma vibe de que no final das contas, ele na verdade não tem tanta escolha, entre aspas, ali. Ele tem escolha, obviamente. Só que ele prefere, no final das contas, continuar defendendo esses grupinhos que ele acha que são os amigos dele. E basicamente ele faz isso porque se ele não acabar defendendo essas pessoas, elas literalmente vão acabar tentando consumir ele por completo, como se fossem ghouls ali, arrancando pedaços da carne dele, sabe? O que acaba sendo também mais irônico, já que se denominam como o grupo do amor, no final das contas. E não só isso, a ilusão que eles têm, na verdade, que é até engraçada também, é que eles se consideram, por exemplo, como um grupo grande ali. Não é esse o caso, na verdade. E muito pior ainda, porque eles, no final das contas, não falam pelos jogadores também. Não, você tá mentindo, não tem nada a ver isso aqui. Obviamente um monte de pessoas apoia e gosta muito deles. É, então porque o Devil Guard flopou tão feiamente, sabe? Se o apoio realmente estivesse lá, eles literalmente teriam comprado o jogo. Devil Guard, tipo, um mês depois do lançamento dele, mal saiu de 1,5 milhões de unidades vendidas. O jogo tá sendo distribuído de graça na PlayStation Network e as pessoas não estavam baixando o jogo de graça. Cara, esse jogo aí já foi distribuído de graça tantas vezes, já tentaram empurrar pra tanta gente, cara. Mas ninguém quer essa merda não, cara. Mano. O que destoou mais ainda a situação preocupante do Devil Guard, que o fracasso ridículo dele, o Dragon Age anterior, que foi o Inquisition, literalmente ganhou o jogo do ano, cara. Mesmo eu considerando que ele tem vários problemas ali, não acho que ele deveria, talvez, ganhar o jogo do ano. Só que com certeza não foi desmerecido, por exemplo. Ele realmente tem bastante qualidade, ele é um bom jogo. Até pra vocês relembrarem um pouco, porque faz um bom tempo já que lançou o Devil Guard, né? Mas pra vocês verem o quão problemático era o jogo, para não se sentirem com dó da BioWare, da situação que existe agora dela, da possibilidade não só do fechamento do estúdio, mas como a gente vai ver depois, talvez a chance dele ser comprado por um outro estúdio também. Vou colocar um leve trecho ali dos diálogos pra vocês relembrarem o quão horrível era esse jogo. Eyewear is a problem for you. It's not. It's just, why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Nossa senhora, ninguém gosta de ser mulher. É, claro, claro. Ninguém gosta de ser mulher. Tá bom. Ah. Wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days.
Eu coloquei só um pedaço, assim, não foram muitas coisas, porque se colocasse um pouquinho a mais aqui, eu literalmente ia causar problemas cerebrais eternos pra vocês. Então é melhor não fazer isso. E o que também é loucura, cara, que o próprio Darra acredita que uma BioWare que não tem permissão pra fazer o que você acabou de ver seria apocalipticamente ruim, sabe? E isso é simplesmente maluquice, porque se você me perguntar, qualquer coisa literalmente seria melhor do que consumir 1 minuto do que vocês acabaram de ver ali. E vendo o estado que chegou a BioWare, eu literalmente falo que não tem problema nenhum os sauditas ali simplesmente venderem o estúdio ou quem sabe até destruírem ele por completo. Não vejo mais do porquê manter a BioWare de pé. Não tem mais, sabe? Não existe nada ali que pra manter ela de verdade. Todo mundo A BioWare já era, cara. A BioWare que fazia jogos bons que a gente conhecia, já era. Mesma coisa com outros estúdios. A Bethesda, eu posso dizer que já não é mais a mesma coisa. A Obsidian já era também. Agora só lança porcaria woke. Cara, tem muito jogo. Muito jogo, não. Muita empresa criadora de jogo. Muito estúdio desenvolvedor que, sinceramente, precisa ser reciclado. que realmente fazia aquela empresa ser o que ela foi, já era agora. Eu acho que, afinal das contas, as pessoas não conseguem ainda ter esse entendimento. Eu vi muitas pessoas na internet falando que seria interessante a BioWare pelo menos ser vendida, porque aí pelo menos a gente conseguiria continuar com Dragon Age, Mass Effect, por exemplo. Só que, cara, isso não faz sentido nenhum, mano. Porque, vamos lá, quando a EA comprou a BioWare há vários anos atrás, você acha que realmente a aquisição foi ali apenas pelo estúdio? Obviamente que não. A BioWare também não é mais dona do próprio Mass Effect ou Dragon Age. A EA é. Da mesma forma que a DICE também não é mais a dona do Battlefield. Apesar dela fazer os jogos ali, quem é a dona é a EA. Mesmo vale pra Titanfall, The Sims e assim por diante. Isso tudo é da EA. E, obviamente, agora dos sauditas. E vamos imaginar um cenário hipotético aqui, mais positivo, por exemplo, pra não falar que eu quero simplesmente, nossa, acabar de vez então com a BioWare. Vamos imaginar que, por exemplo, a CD Projekt Red compra a BioWare, que seria uma coisa até que irônica, sabe? Porque, basicamente, foi graças a BioWare que a CD Projekt Red acabou existindo como uma forma de inspiração que o estúdio já foi um dia. Seria irônico isso aqui. Isso há mais de 20 anos atrás. Mas aí que tá o ponto, cara. Vamos ser lógico de novo. Vale a pena? Faz sentido algum ela fazer esse movimento? Porque ela vai ter que gastar ali milhões de dólares, vai ser uma grana realmente absurda, mesmo que seja um estúdio que não tá em alta. Ainda eu duvido que a EA vá vender por uma quantia muito baixa, eles vão querer vender por alguns milhões ali. E todas as IPs que existem da BioWare ou estão mortas ou são relevantes. O que a CD vai comprar ali pra fazer um novo Dragon Age. Tipo, pra que fazer um novo Dragon Age? Tá morta essa franquia. Ah, não, mas vale a pena pra fazer um novo Anthem. Ah, sim, novo Anthem, claro. Não, mas pelo menos tem Mass Effect. Cara, isso aí são nomes, são cascas vazias. Não tem importância nenhuma no final das contas. Se vocês querem jogos nesse estilo, por exemplo, vale muito mais a pena, nesse caso, eu tô dizendo, a CD Projekt Red, encontrar uma pessoa que seja bem inteligente nesse sentido pra criar um universo e criar seu próprio Dragon Age, ou seu próprio Mass Effect, cara. Por final das contas, de novo, foi o que a própria BioWare fez no passado. Ela fez o Dragon Age em resposta ao Baldur's Gate. E também acabou fazendo o Mass Effect em resposta ao Star Wars The Knights of the Old Republic. Exatamente. É só criar IPs novas com ideias melhores. Porque essas franquias aí já morreram. O Mass Effect, ele só teve de bom a primeira trilogia. Aquela ali, depois da primeira trilogia, a outra, que já se passa em outro universo, já não faz diferença nenhuma. O Dragon Age, esse Veilguard matou os jogos anteriores, porque ele descanonizou um monte de coisa. Então já era, cara. Por quê? Porque no passado tinham pessoas talentosas dentro do estúdio. Agora não existe mais, é só lixo ali dentro. As pessoas talentosas que tinham dentro do estúdio já não estão mais lá. Então não faz sentido comprar o estúdio pra ficar com essas merda. Por isso que eu tô falando, não vale mais a pena. Vale muito mais a pena a CD ou qualquer outro estúdio ali agora, simplesmente focar em encontrar talentos, mano. Pessoas que vão agregar e construir de verdade aquele estúdio. E até indo um pouco nesse assunto da própria CD Projekt Red e do The Witcher 4, algumas histórias que a gente acabou vendo recentemente na parte interna do estúdio são um pouco problemáticas também. A história desse jogo tá num momento meio estranho agora, sabe? Muitas pessoas comentando sobre a tentativa de empurrar muito essa parada ativista ali dentro do estúdio. Até o momento que eu vi isso. Pode ser que a USAID tenha já infectado toda a Project Red. É muito possível. É por isso que eu não tenho nenhum hype pra Witcher 4. São fontes, no geral, bem confiáveis, mas obviamente tudo isso aqui são rumores, então tratem isso como não sendo a verdade absoluta, apenas possibilidades ali que estão acontecendo, além de, claro, toda a questão da Unreal Engine 5 sendo utilizada no próprio jogo e várias pessoas do meio que existe que trabalham em videogame, da própria Larian, comentando que é um caos completo dentro do estúdio por causa dessa questão da Unreal Engine 5, o jogo não tá rodando bem. Também disseram que pessoas ali que conhecem escritores, que consultaram ali em The Witcher 4 e que eles estão empurrando o jogo pra ser uma agenda de girl boss, cara. E alguns exemplos que eles acabaram citando pro The Witcher 4 é que algum ponto ali da subtrama do jogo, onde a Ciri tinha que ajudar pessoas de cor marginalizadas, ou algo do tipo ali, pra lutar contra demônios que tem todo um poder capitalista em volta. Mano, é complicado, velho. Outra ideia. Nossa, velho, tomara que não seja isso não, pelo amor de Odin. Puta que pariu, cara. Não, cara, não estraga o jogo assim não, velho.
que os escritores, teoricamente, acabaram colocando pro The Witcher 4, é onde a Ciri protege especificamente pessoas trans, por exemplo, durante uma parte ali da história, onde ela acaba se conectando com essas pessoas, basicamente porque a Ciri ela se vê como uma bruxa, no geral uma bruxa feminina que não existe no universo do The Witcher, quase que um tabu, entre aspas, que pode acabar acontecendo ali, e pelo fato dela se sentir também como uma pessoa rejeitada pela sociedade, então ela acabou se identificando com esse grupo, por exemplo. E de novo, tudo isso aqui são rumores, não tô dizendo que nada disso aqui tá realmente no jogo. E também tem Eu espero que não esteja, não, cara. Não, cara. Não, cara. Pelo amor de Odin. Não, 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 não. Pelo amor de Samael, não faz um negócio desse, não. muita questão de pré-produção também. No início de tudo ali, os caras colocam um monte de ideias, basicamente. Também acabam colocando ideias que fazem mais sentido pra época que existe. The Witcher 4 tá sendo produzido há um bom tempo já. Então é mais esperar pra ver o quanto disso pode ser verdade, o quanto que eles acabaram colocando realmente no jogo. Talvez eles retiraram muita coisa porque eles viram que não ia fazer muito sentido. De novo, é esperar pra ver se realmente tem isso aqui no jogo ou não. Mas voltando também pro Dragon Age e pra própria Bioware, comprar essa empresa simplesmente não faz sentido. De novo, você tá comprando um cadáver ali. Eu acho que a única maneira dos sauditas deixarem a sequência do Mass Effect avançar também é se eles forem capazes de garantir que o que tá sendo feito lá tá sendo feito em prol dos jogadores, sabe? Primeiramente na gameplay, foco nas coisas que importam e do resto deixa pra lá, mano. Mas eu chuto que depois eles começarem a analisar realmente o estado do estúdio, 3 flops seguidos, cara, que é uma margem quase que impossível que existe pra indústria, principalmente pra própria EA. Os caras fecharam a Visceral Games por muito menos, por exemplo. Eu chuto que os caras vão fechar a Bioware, cara. A chance é muito grande, mano. São basicamente ali 11 anos de falhas, cara. É muita coisa. A gente também tem até as supostas mensagens do Discord vazadas que surgiram recentemente do Patrick Weeks. Esse é o cara que escreveu os diálogos e a personagem da Tashi no The Guard, em que ele acaba reforçando a ideia de que eles remodularam basicamente a lore do jogo. Isso porque o cenário que se passa o The Guard, na história ali do jogo do mundo, existe um poder escravocrata muito forte naquele ambiente. Em que o Patrick, ele afirma que o The Guard se livrou desse ângulo da parte escravocrata do Império de Tevinter, onde o The Guard se passa a propósito, porque ele sentiu que isso era desnecessário. Apesar de que todos os outros jogos Dragon Age documentam que Tevinter foi literalmente construído sobre as costas de escravos e magos de sangue que exploravam seus escravos para alimentar suas próprias magias nessa sociedade. E também despejando um pouco de lore para entender pelo menos um pouco da situação. Vamos lá, Tevinter era uma capital humana que foi criada literalmente sobre as cinzas de um povo élfico. Arlatan, que era o lar dos elfos ali, foi dizimado quando os primeiros homens chegaram a Tedas. Então foram corrompidos pelos poderes dos velhos deuses sombrios. Esses velhos deuses deram à humanidade a habilidade de usar a magia ali. Eles então usaram para destruir os outros, em que eles então usaram para destruir basicamente a raça élfica inteira. Então, através de uma comunhão simbiótica ainda maior com esses velhos deuses, a humanidade se tornou ainda mais corrompida pela sua sede de poder. Então, Tevinter nasceu literalmente sobre o esqueleto de Arlatan, e eventualmente os magistérios de Tevinter, que são os magos humanos mais fortes a propósito, um deles era o vilão principal em Inquisition, acho que era Corypheus, não lembro o nome dele agora, mas de qualquer forma, porque eles se tornaram tão sedentos de poder, porque eles buscavam usar sua própria magia para rasgar um buraco através da realidade, literalmente para ir ver meio que o criador que existe, Deus, basicamente. E uma vez que os magistérios de Tevinter invadiram a cidade dourada onde o criador vivia, assistindo sobre toda a criação, eles encontraram ali seu trono vazio, e o criador então baniu os magistérios de Tevinter e os envenenou por quebrar as leis da criação. Então aqueles magistérios de Tevinter também eventualmente se tornariam os primeiros seres conhecidos chamados como The Darkspawns. E esses Darkspawns agora, corrompidos pelo poder e ódio, criariam seu próprio ser para rivalizar com o criador conhecido como Archdemon, que são basicamente os grandes dragões amaldiçoados que você luta no Dragon Age, basicamente. Se eu não me engano, também foi o vilão principal do Origins. E o que eles acabam colocando nesses Archdemons para tornar eles vivos, num certo sentido, a alma de um velho deus. Os mesmos velhos deuses ali sombrios que deram à humanidade o poder de destruir os elfos e desafiar o seu deus em primeiro lugar. Então, as mesmas pessoas que usaram a escravidão de raças que viviam como inferiores, basicamente, as raças como os elfos, que os humanos, com uma gíria que eles acabaram utilizando, chamariam de orelhas de faca, quase como se fosse uma forma de insulto. E tudo isso criaram o cenário em que o Devil Guard se passou, por exemplo. Mas pro Patrick, que estava literalmente envolvido na lore, na história do jogo do Devil Guard, né, pra que fazer isso, né, cara? Pra que focar em toda essa lore que eu acabei de falar pra você? Né? Pra quê, né? Não tem necessidade. Pra quê? Perder tempo, né? Focar no Dark Fantasy que existe ali dentro, da trama de deuses, trama política, por exemplo. Pra que fazer isso que é muito mais interessante e divertido, muito mais foda? Não, vamos focar na Tashi, na escolha do gênero dela. Ai, meu Deus, isso é muito mais legalzinho. E o que é tão irônico também, que, tipo, a própria Tashi, que é um Qunari, que basicamente a raça deles ali, dita o nome do seu povo, baseado em como eles servem a própria religião deles. A raça nem mesmo vê as pessoas como indivíduos realmente, cara. Então, até nisso, o cara foi incapaz de fazer correto. É impressionante. E como eu disse, mano, seria basicamente uma misericórdia absoluta se os sauditas ali perguntassem pra Bioware nesse ponto se esse é o tipo de direção que eles querem levar as franquias como Dragon Age no futuro, sabe? Porque eu tenho muito de pensar o que eles vão fazer ali com a franquia Mass Effect também, mano. Principalmente se você começa a pensar em uma parte também da lore do Mass Effect, cara. Abre margem pros caras mexerem em muita coisa ali, muita coisa pra não ofender uma minoria que, de novo, não joga o jogo, mano. E se for pra chegar nesse ponto, pra transformar, por exemplo, os Krogan ali, que basicamente a trajetória da espécie deles é acabar fazendo um genocídio o tempo todo, e agora não vai mais ter esse tipo de coisa, porque pode ofender demais as pessoas, por exemplo. Ou até as Isso, vamos destruir a lore todinha pra não ofender aquele 1% de pessoas. Bora.
Sari, que são aquelas mulheres azuis, que elas basicamente só podem procriar com outras espécies. Vai transformar toda essa ideia numa alegoria gigantesca ali por causa de ideologia de gênero, eu tenho certeza disso, mano. Chega um ponto que eu quase fico ansioso, cara, pra esperar o festival de nonsense progressivo ali que eles vão fazer com Mass Effect. Igual fizeram com The Veil Guard, mano. Bom, o jogo vai ser uma bosta, mas pelo menos vai ter muito vídeo pra fazer, cara. Essa é a parte boa, pelo menos. E tipo, eu não sinto mais pena da BioWare, cara. Eu amo os jogos deles, mas eles não são mais a BioWare que eu conheci no passado também. Cassie Hudson não tá mais lá, nem o Mike Landlaw. E tantos outros também que fizeram aqueles jogos seriam que eram em primeiro lugar também, como a própria Rocksteady, por exemplo. Sabendo que o cara que dirigiu a trilogia do Batman Arkham, cujo nome é Sefton Hill, saiu muito antes deles lançarem aquele outro jogo com a Arlequina. Só espero, sinceramente, que lugares como a CD Projekt Red percebam que eles também precisam entregar ali antes que também se torne outra BioWare. Eu posso te dar outro exemplo até. A Ubisoft ali que foi salva praticamente pela Tencent. E que até, de acordo com a Game Industry Biz, o novo estúdio conjunto da Ubisoft com a Tencent agora tem o nome oficial aqui, o Vantage Studios. Esse Vantage Studios tornará o lar do Assassin's Creed, Rainbow Six e o Far Cry também no futuro. Será um mega estúdio composto ali por uma quantidade absurda de pessoas, mano. 2.300 funcionários no mundo todo, cara. Isso aqui dá basicamente, tipo, 5 CD Projekt Reds. É surreal isso aqui. Só que se me perguntasse há 10, 15 anos atrás se a Ubisoft ou até a BioWare eventualmente estaria em uma posição financeira tão ruim que investidores estrangeiros literalmente seriam os donos deles e teriam, de certa forma, salvando essa empresa ou aniquilando ela de vez, eu falaria que você é maluco, cara. A Tencent também deu pra Ubisoft aqui a propósito uma injeção no caixa de 1,25 bilhão, mano. Apenas para manter a Ubisoft viva devido às suas decisões financeiras, causando todos os problemas do estúdio. E eu só espero que a Tencent pelo menos tenha caráter ali de ficar de olho e manter a rédea curta na Ubisoft, cara. O que é estranho também. Se fosse no passado é outra coisa que eu jamais iria querer. Eu ia querer liberdade criativa, por exemplo, mas na verdade isso é o que eu menos quero hoje em dia. Eles não têm mais a capacidade nem o caráter pra ter a liberdade criativa. Eles não têm nem a capacidade e nem o caráter para ter liberdade criativa mais. E isso se espalha para vários outros estúdios. Ah, saudade da antiga Obsidian, viu, bicho? Aquela desgraça que ficou. Então quando eu ouço também que o Mark Darrah dizer que ele exige ali que a EA não suprima ou silencie suposta fala progressista da BioWare, mano. Eu quero que ele saiba, e todo mundo também, que é por causa dessa fala progressiva ali, que ele defendeu tanto, que agora levou seus colegas de trabalho e amigos também a serem controlados pelas mesmas pessoas que literalmente discordam dele em todos os níveis quando se trata do que é entregue pra gente nos estúdios, mano. E vendo a trajetória de basicamente tudo, de novo, cara, não é uma surpresa nenhuma isso aqui. Olha também pra Netflix, por exemplo. O Elon Musk ficou sabendo de uma Netflix ali. Tem muitos shows de desenhos animados destinados pra crianças na plataforma, que estavam empurrando ali ideologias de gênero e outras coisas extremamente progressivas também. E ele simplesmente pediu para as pessoas boicotarem a Netflix. E apenas alguns dias depois a Netflix perdeu 17 bilhões em valor graças ao boicote do Elon Musk, pedindo para as pessoas cancelarem assinaturas, mano. É isso aí, cara. Eu adorei que ele fez isso, cara. Eu adorei. Adorei, cara. Eu quero que a Netflix vá à falência, cara. Eu quero. Só por causa dessas lavagens cerebral que ela tá tentando fazer aí no povo. E empurrar ódio a homens. Ela é misândrica. A Ubisoft também tá misândrica. A Konami também tá bem misândrica. Eu quero que essas empresas misândricas aí, que tem ódio de homem, tudinho vá à falência. Até a Kotaku também fez um artigo sobre a BioWare, até o Mark Darrah ali, em que a parte importante do artigo é esse ponto aqui, onde a Kotaku descobriu via Bloomberg que a EA, quando foi comprada, tinha um status de lixo quando se tratava de investimentos quando foi adquirida. E como uma publicadora ali que possui tanto jogos como Battlefield, o FIFA, o UFC agora, e Dragon Age, mais até, vai de ganhar bilhões para se tornar uma publicadora com classificação de lixo em tempo recorde. Cara, a resposta até aqui é bem simples, é a mesma razão pela qual a BioWare tá caindo aos pedaços, a mesma razão pela qual a Netflix perdeu 17 bilhões em valor. E pra ter uma noção até essa questão da Netflix, mano, é como se ela tivesse perdido 17 vezes o valor da Ubisoft, cara. Pouca coisa, mano. E isso apenas em alguns dias devido àquele boicote, cara. Agora imagina o que teria acontecido se fosse o contrário, aquele boicote inverso ali, que nunca funciona. E tudo isso graças, de novo, progressivismo que literalmente destrói tudo que ele toca. Tá comprovado mais e mais vezes, mano. Mas enfim, o que vocês acham sobre isso aqui? Concordam na questão da BioWare ser vendida pra um outro estúdio? Acham que isso vai ser o suficiente pra poder salvar as franquias delas? E até se vocês gostariam disso, tipo, acho que vale a pena salvar Dragon Age, Mass Effect, entre outros jogos ali, ou preferem literalmente que o estúdio seja obliterado da face da terra, mano? Deixa eu aprender vocês aqui nos comentários que eu vou agradecer demais, realmente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito, dá uma força absurda. Também compartilha o vídeo com um amigo seu, me ajudou muito mesmo. E eu espero que vocês estejam bem, fico a fé em dia. A gente se vê nos próximos vídeos, então aquele beijo na bunda e até o próximo vídeo. É isso aí, cara. Tomara que esses estúdios aí vá tudo ser fechado pra parar com esses wokeismo que estragam nossos jogos. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!